Primeiro, né, só para, acho que vale a pena falar sobre gestão ativa especificamente, assim, fazendo aqui uma introdução rápida. Por que que a gente acredita em gestão ativa no Brasil, né? E eu acho que o público todo né, conhece bastante como a gestão passiva cresceu, né, no mundo inteiro, vem crescendo aqui no Brasil. Mas por que que a gente acha que gestão passiva no Brasil ainda tem vários desafios, que garante que a gestão ativa apresente resultados relevantes? Então, assim, primeiro, quando a gente olha a estatística, né, quando a gente olha a história de vários fundos, né, então, assim, há 20 anos atrás, é verdade, tinham poucos fundos, né, tinha o Arx Income, mas não tinha muitos mais, sei lá, ia ter uma dúzia de fundos de ações. Quando a gente olha aí, talvez, os últimos 10, 12, 15 anos, onde a gente começa a ver um surgimento de novas gestoras, né, de novos fundos de ações, é, mesmo aí considerando essa amostra maior, a gente percebe que mesmo aí, né, quer dizer, mesmo com um volume maior de competidores, de gestores, a gestão ativa tem se mostrado bem eficiente, né, em superar o Ibovespa, né? E a razão é bem simples, né? Acho que, né, também todo mundo já deve ter ouvido falar ou discutido sobre isso, mas a concentração do nosso índice, o Ibovespa, faz com que a gestão ativa gere valor, né? Quer dizer, quando você tem um índice como o nosso, que Petrobras, Vale e bancos representam 40%, 50%, às vezes até mais do índice, você ter uma opinião, né, você não ter Petrobras, por exemplo, quando o petróleo cai, ou, por exemplo, na crise de 2008, você não ter Vale, é, é, enfim, ou nas quedas do preço do minério, tudo isso faz com que você consiga performar melhor do que o índice sem ter vamos dizer assim, sem um esforço de análise muito grande, né, baseado simplesmente num único papel. Então, quando você olha, por exemplo, toda a pesquisa que é feita lá fora e comparando a gestão passiva com ativa, normalmente você usa o mercado americano, onde realmente o índice deles, né, que é o S&P 500, né, o mais tradicional, vamos dizer assim, ele é muito, muito diversificado. E com isso, realmente torna, né, a vida dos investidores mais difícil, né? É claro que aqui a gente está evoluindo, o Brasil evoluiu muito nas últimas 2 décadas, a gente chegou a ter próximo de 50 ações no Ibovespa, hoje a gente tem 90, né, ou por volta de 90, é até difícil, né, acompanhar, porque todo rebalanceamento não entram mais ações, então, à medida que isso for, né, crescendo e, né, se diversificando mais a carteira, certamente o desafio para a gente, né, para gestores, né, para a Arx, né, e para mim especialmente, né, como gestor do Arx Income, certamente fica mais difícil, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, né? E aí, para falar sobre a gestão de longo prazo, eu não sei se... A Priscila, se você vai colocar a apresentação? Ah, ótimo, obrigado. É, eu vou começar com um slide. É, eu vou pedir para você colocar no slide 15, por favor. Vou começar no 15. Obrigado. Então, assim, como eu estava falando, né, quer dizer, a questão de, né, os investidores, eles acabam, né, de forma geral, sendo muito sensíveis à perda, né, a perdas, né. Então, dependendo do momento que o investidor entra, né, e aumenta a sua posição, ou monta uma posição em renda variável, seja num fundo, seja em ações específicas, ele tende a ter uma reação, ele tende a ser ativo, né, vamos dizer assim, para rapidamente realizar lucros, né, até menos prejuízos, prejuízo normalmente o investidor, de forma geral, isso é mundial, né, é um fenômeno mundial, é uma questão de comportamento humano, tende a segurar mais as ações, mas assim que elas voltam para o preço, eles tendem a sair. Então, assim, eu queria começar com esse slide, antes de ir para a apresentação principal, só para mostrar que quando a gente olha isso aqui é uma janela de aplicação do Arx Income em 3 horizontes, né? 1 ano, 3 anos e 5 anos. E o que é interessante aqui é que quando você olha, né, se o investidor ele aplica e fica 1 ano inteiro, né, é, aplicado, em 82%, né, do período, o retorno foi positivo comparado com o Ibovespa.
Quando você aumenta esse prazo para 3 anos, essa janela vai para 98%, ou seja, 98% das vezes, né, o fundo superou o Ibovespa. E numa janela de 5 anos, 100% das vezes o fundo está superando, e superando aqui, a gente não colocou o alfa, né, que é a diferença entre o fundo e a performance do Ibovespa, mas acho que dá para entender aqui que realmente você consegue ter performances bem superiores ao Ibovespa quando você vai estendendo o seu prazo, né? Então, agora eu queria voltar lá. Pode ir para aquele primeiro slide, por favor. Ah, não, desculpa, o primeiro que eu digo, né, é do que você tinha colocado antes. É o 18, né? Próximo. É. Então, quando me convidaram, né, para fazer essa palestra, eu pensei, né, o que eu posso trazer de novidade, diferente, coisas recentes que a gente discutiu, que acho que valem a pena, né, ter em mente, assim, como investidor de longo prazo, né? Então, me chamou a atenção recentemente um artigo, não é nem recente o artigo, acho que já tem uns 3 anos, sobre comportamento, né, do investidor quando você está procurando né, investir no longo prazo, né? Então, aqui a gente tem o gráfico ao lado, a performance da Amazon, né, num período aí, uma janela de 20 anos, né, aproximadamente 20 anos. E aí, quer dizer, vamos dizer assim, um mote aqui dessa discussão qual será a próxima Amazon, né? Porque quando você tem um retorno tão espetacular assim, né, nesse horizonte de tempo, onde você multiplica o capital inicial diversas vezes, né, é natural que os investidores procurem, né, identificar quais seriam as próximas grandes oportunidades, né, quais seriam essas grandes, é, é, esses papéis que trariam esse retorno da mesma forma que a Amazon fez nos últimos 20 anos, né. E aí, assim, é claro que a gente sabe que os investidores, eles, né, claro, né, como de forma geral a gente é mais ansioso, né, a gente quer pegar essas janelas num curto espaço de tempo, né, o que a gente sabe que é muito difícil, mas essa é a mentalidade, né, essa é a mentalidade de investidor de forma geral, ele procura o retorno, mas ele procura o retorno da forma mais rápida possível, né, e quando a gente olha exemplos como a Amazon, né, e aí a Amazon aqui é só um exemplo, a gente poderia pegar outras empresas, mas acho que cai bem aqui no momento que a gente vive com relação à revolução tecnológica, é natural que a gente comece a procurar esses exemplos, né, e aí você começa a criar fórmulas de sucesso, prováveis, né, como coloquei ali, porque é, é, a gente sabe que é muito difícil você replicar esse tipo de investimento antes, né, de acontecer. Então, mas é muito fácil você olhar para trás, mais ou menos como a guerra, né? Quem ganha a guerra vai contar a história da forma, né, que lhe convém. Então, é claro que a gente vai olhar os casos de sucesso, não vai olhar os casos de fracasso, e esses casos de sucesso vão acabar ditando qual seria a fórmula, né, de sucesso para investimento de longo prazo. Então, acho que a Amazon, de uma certa forma, ela traz isso, né? Uma revolução tecnológica, entrando no novo mercado, né, utilizando tecnologia para atingir o consumidor e, né, ser o disruptor, né, de uma indústria toda de varejo, né? É, e aí a pergunta que fica né, quem vai ser a próxima, né? Quem vai ser como podemos identificar essa próxima Amazon? Aí o próximo slide, que eu acho bem interessante, o slide 19, por favor. Esse. Então, acho que a pergunta que ninguém faz, né? Mas será que os investidores aguentariam aquele período inteiro, né? No famoso compra, né, e segura, ou no inglês o buy and hold, né? Quer dizer, você compra no longo prazo, esquece a ação e fica lá investido, né? A resposta parece que é não, né? Porque esse gráfico aqui, né, esse vermelho, né, que a gente está vendo, ele só mostra, né, as performances negativas da Amazon durante todo o mesmo período que eu mostrei na parte de cima, né? Só que aqui é o retorno da ação, né? Aquilo ali era o retorno acumulado, né? Então, quem comprou a 1, vendeu a 90 mil e tal, não sei o quê. Então, aqui a gente tem a variação de retorno
o que a gente chama em inglês de drawdown, né, ou a gente pode trazer aqui para quedas acumuladas, onde mostra que do seu, né, vamos dizer assim, sua máxima mais recente, até ela cair até ela voltar de novo a essa máxima, quer dizer, períodos negativos de realização, né, no preço da ação, estão nesse gráfico aqui. A gente não mostra os períodos de alta, que seriam os períodos acima, né, positivos. Então, a gente pode olhar aqui, sem fazer muito esforço, né, que a gente teve períodos aí, é claro que foi depois da bolha do Nasdaq em 2000, onde o investidor chegou a perder 80%, ou 90% praticamente, do capital que foi investido na Amazon em determinado período, né? Então, isso é interessante, porque quer dizer, será que, como investidor, a gente aguentaria, né, esse prejuízo, né? Aguentaria ter ficado esperando, né, o retorno? E nesse caso da bolha do Nasdaq, é interessante porque a gente vê até que a faixa vermelha é bem longa, né? Ela vai até 2007, não, 2010, na verdade, né? Quer dizer, ele fica muito tempo no negativo, ele só vai atingir uma máxima igual que ele atingiu antes da bolha do Nasdaq, praticamente aí 10 anos depois, né? Agora, esquecendo esse período, né, acho que dá para perceber ali que mesmo nos períodos mais recentes, a gente tem várias realizações, né, na empresa, na ação, que chegam a 20%, né? Não são poucas, são várias, né? E a questão é, durante essas realizações, será que nós, como investidores, né, é, é, aguentamos segurar, né? Quer dizer, e aí e acho que esse raciocínio ele tem que casar com aquele gráfico anterior, porque quando a gente olha um retorno de longo prazo tão expressivo, né, é natural que a gente ache que não tem erro você investir numa ação como aquela. Mas ao longo do período, quem ficou investido foi questionado, ou teve a sua, vamos dizer assim, a sua convicção questionada diversas vezes, né, como dá para perceber nesse gráfico. Diversas vezes você ficou abaixo da linha d'água do valor investido e você teve que segurar, né, e para poder capturar todo esse crescimento que veio posteriormente. Então, acho que essa acho que aí talvez, acho que a grande provocação é como a gente consegue, né, suportar e manter a convicção, né, em períodos mais difíceis, né, e também para, óbvio, né, ilustrar o fato de que não é em todo momento que você vai, quer dizer, investir em ações de forma geral, em renda variável, não é algo que você esteja livre de realizações expressivas, mesmo em ações que hoje são, né, um exemplo aí de retorno de longo prazo. Aí acho que no próximo slide eu mostro um em cima do outro, que acho que fica mais claro, né, só para mostrar que, apesar dessas quedas expressivas que a gente vê aqui, aí pode botar no slide 20, por favor. Está um pouco menor, mas acho que dá para ver, dá para enxergar, né, quer dizer, aqui a gente coloca um gráfico em cima do outro, o gráfico de verde da performance da ação e o em vermelho né, da, vamos dizer assim, dessas quedas acumuladas entre máximas e mínimas aí, do papel, né? Então, aqui a gente pode perceber como, né, mesmo o papel de sucesso, você tem diversas, vamos dizer assim, questões que levam a você, vamos dizer assim, questionar ou, né, se perguntar se a sua convicção está correta ou não. E aí a pergunta que fica para a gente, como investidor, e aí acho que vamos agora para o próximo slide, né, e aí entrando aqui no nosso mundo de Brasil. Desculpa, não, antes de falar de Brasil, até bem lembrado, eu tinha colocado esse slide porque eu também achei bem interessante, que esse slide ele mostra dentro de cada ano, tá? Então isso aqui é restrito a um ano, né? Então aí também numa janela bem longa aí de 20 anos. O vermelho escuro, aliás, essa cor aqui eu tô com dificuldade de ver, mas as barras maiores, né, que tiveram quedas maiores, são da Amazon, tá? E as quedas menores, né, com uma parte vermelha mais escuro, são do Dow Jones, que também é um índice americano de ações, né, assim como o S&P 500. E a gente vê aqui que dentro de cada ano, quanto é que a ação ou o índice caiu, né, de forma acumulada dentro do próprio ano, entre a máxima e a mínima, né. E a gente vê aqui que esses movimentos são bem expressivos, né. É claro que aqui
2000, né, 2000, 2001 e tal, são anos, né, da bolha do Nasdaq, que a Amazon realmente ela tem uma queda exagerada, mas quando a gente, e aqui acho que só 2 anos, né, na verdade, que a Amazon chega a cair menos do que o Dow Jones, né, que é natural, né, porque um índice ele sempre é mais diversificado, né, mas é só para também ilustrar que mesmo dentro de um ano, e se a gente for pegar aqui, né, de 2010 para cá, onde a gente teve uma performance excepcional da Bolsa Americana, você teve vários períodos aqui onde você teve quedas, né, relevantes, por exemplo, 2016, né, foi uma queda relevante, 2014, né, então são momentos que mesmo num mercado de alta, né, a gente também vê a nossa convicção testada. Isso tudo para, né, querer ilustrar o ponto inicial, né, que é a vantagem, né, de você ter uma gestão ativa focada no longo prazo, né, sabendo que a gente vai passar por períodos mais turbulentos e que nesses períodos turbulentos, na verdade, eles podem significar oportunidades, né, de, né, rotação, né, dentro da carteira, comprar determinados papéis que sofreram demais. Então, a gente procura justamente usar a volatilidade para gerar mais alfa no futuro, para melhorar a performance do fundo. E aí, assim, agora sim, entrando no Brasil, próximo slide, é claro que aqui eu coloquei o Income, né, é o nosso fundo, né, o fundo que eu sou gestor, que acho que é uma forma, né, de se perguntar, né, que a gente tem 20 anos de história do fundo, né, é, a performance bem expressiva, né, eu vou mostrar ali no outro slide, mas aí tem um retorno acumulado aí de mais aproximado de 20% ao ano, contra aproximadamente também 10% do Ibovespa, ou seja, gerando aí na média 10% ao ano, em cima do índice, né, de novo, provando aí qual o valor da gestão ativa. Mas aqui a pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, assim como no caso da Amazon, né, e aí talvez mudando um pouquinho, né, a forma de perguntar como serão os próximos 20 anos, né? Será que os próximos 20 anos né, vão se mostrar bem positivos como a gente teve nesses primeiros 20? E aí acho que a gente aqui vale a pena fazer a mesma análise que a gente fez no caso da Amazon, né? Vamos aqui olhar qual foi, né, essa volatilidade da cota do fundo, né? Quer dizer, em que períodos o fundo sofreu mais e por quanto tempo, né? E aí acho que a gente pode ver isso no próximo slide. Então aqui a gente percebe, claro, bem menos acentuada aí, com exceção de 2008, comparado com a Amazon, né, que é uma empresa de tecnologia, né, e a gente aqui, vamos dizer assim, uma carteira mais focada, né, em papéis, ações de Brasil, empresas brasileiras que estão mais voltadas aí para a economia real, né, e menos nessa fronteira de tecnologia. A gente vê que, tirando aí a crise, a pandemia, né, mas principalmente a crise de 2008, né, onde a cota do fundo chegou a perder aí 40%, né, do seu momento mais alto anterior até o momento pior, né, após o estouro da crise, né, da crise financeira global, né, e assim também na pandemia a gente vê, né, se aproximou ali também, diria mais próximo de 30%, mas né, teve alguns dias que quase chegou a 40% de performance negativa, mas que rapidamente foram recuperadas, né? Então a gente vê aqui que a janela maior aqui de perda foi realmente ali na crise financeira global, onde ela demorou um pouquinho mais para voltar para a cota, né, para a mesma cota máxima que tinha atingido pré a crise financeira, né? E a gente vê aqui outros momentos, né, onde a performance também teve entre sua máxima do ano, sua máxima daquele período, é, realizações de 10, 20% algumas, né? Então, a gente sabe que, quer dizer, e aí, de novo, né, acho que aí o próximo slide, botando aí um gráfico em cima do outro, só para realmente enfatizar, quer dizer, é, o mais difícil né, a gente ter, né, o sangue frio, né, e aí como investidor, de entender o momento, né, e eventualmente, né, não só não resgatar ou não vender as ações, não vender a carteira de ações, né, até eventualmente aproveitar, né, para comprar, o que é sempre difícil, porque a gente, né, vamos falar do momento atual, por exemplo, que a gente está vivendo, mas mostra que uma gestão de longo prazo, né, focado
em horizontes maiores, né, 5 anos, fazem com que esses períodos mais difíceis, eles podem ser considerados como processo, parte normal. Então, a resposta, como serão os próximos 20 anos, é, no meu entender, é isso, né? Assim, vamos ter o mesmo nível de volatilidade? Provavelmente, né? Vamos ter períodos onde a gente pode ter quedas expressivas, talvez aí, nos próximos 20 anos, uma, duas quedas aí que cheguem a 30%, 40%. É possível, é provável, né? Assim, olhando esse histórico. Mas isso impede que você tenha tido um retorno excepcional e possa impedir um retorno excepcional nos próximos 20 anos, acho que não impede, né? E acho que o histórico, esses últimos 20 mostram isso, né? Então, acho que a ideia aqui é um pouco gerar essa provocação, né? De que é, a, a, é sempre muito, quase um chavão, né? Falar, né, bolsa a longo prazo, etc. Mas a gente sabe que depois que a gente passa por períodos de queda muito expressiva, quando a bolsa volta para um patamar minimamente razoável, próximo de que, né, que o investidor comprou, é natural você ter aquela sensação de que agora eu vou vender, porque, né, a experiência foi ruim, a ação caiu, o fundo caiu, é, o índice caiu e eu acabei, né, perdendo dinheiro e agora que eu recuperei eu vou sair. Mas, na verdade, é só para mostrar que isso faz parte do processo natural de investimento, né? A gente tem oscilações bruscas, né? E, né, acho que independente se você está comprando uma ação ou investindo em um fundo, acho que a conclusão aqui é, né, ter o sangue frio de entender que oscilações bruscas, né, para baixo fazem parte entre máximas e mínimas, né, e não são poucas, né, assim, ao longo de uma janela de 20 anos a gente tem várias, algumas expressivas, como eu falei, então acho que é natural esperar a mesma coisa para o futuro e ter isso em mente quando investir, né, sabendo que para o longo prazo você tem um retorno bastante relevante, né, acho que quando a gente olha aqui só a parte negativa, fica parecendo que você não teve uma performance expressiva, assim como na Amazon, assim aqui como no Income, mas é porque a gente aqui, propositalmente, a gente tirou a parte de cima, né, vamos dizer assim, que seriam os gráficos verdes, né, de alta, dos períodos de alta, né, mas é muito interessante entender esse processo e com isso ganhar essa confiança, que é um processo que a gente vive, né, assim, na nossa vida aqui profissional, na gestão de ativos, e a gente, né, entende isso e aprende isso nos primeiros anos e passa a conviver com isso e aprimorar a nossa forma de gestão. E aí, né, quer dizer, é exatamente isso que a gente acaba incorporando dentro da nossa filosofia de investimento e dentro do nosso processo de investimento, que eu acho que agora também vale a pena a gente falar um pouco. Eu não sei como é que eu estou de tempo, então, por favor, fique à vontade também para me interromper. É, só para mostrar aqui rapidamente o slide 12, por favor. Aqui é a performance do fundo nesse período inteiro, né? Aqui eu só vou enfatizar a tabela de cima, só para mostrar realmente que anualizado, né, 20,9, né, como eu tinha falado, contra 10,57 do Ibovespa, gerando aí um alfa aí um pouco acima de 10% ao ano, né, Ibovespa mais 10, né? Isso com toda aquela volatilidade que a gente viu no gráfico no slide anterior, né? Então acho que essa é a provocação, né? Que aqui vale também para ações individuais, como a gente mostrou para a Amazon. Então acho que quando o investidor está procurando, né, eu quero a nova Tesla, a nova Facebook, a nova Microsoft, quer dizer, no final, a gente, quando pergunta e ouve essa pergunta, na maior parte das vezes, como investidor, a gente esquece, né, eu quero investir no Income 20 anos atrás, né, quer dizer, mas a gente esquece que, nesse período, a gente tem oscilações, né, e a gente tem que entender que a gente precisa ter sangue frio para vamos dizer, sustentar isso. E como é que a gente faz isso? Aí, acho que como qualquer investidor, né, isso acho que vale para o investidor individual também, a gente tem que se basear numa filosofia e num processo de investimento. Então, o que a gente procura aqui? Agora, slide 7, por favor. A gente tem uma filosofia muito clara, né, que é a preservação de capital e renda, né, e é claro que a gente foi aprimorando isso ao longo desses 20 anos, né, mas a gente, né, à medida que a gente foi andando, a gente vem
incorporando toda a experiência que tem, né, na gestão do fundo, né, para ter esse modelo que a gente, né, coloca aqui. Isso é importante porque, como qualquer investidor, você ter uma filosofia e saber qual é a sua filosofia, acaba impondo uma disciplina muito forte no processo de tomada de decisão, né? Então, aqui a gente põe algumas coisas do que a gente identifica como oportunidades, como mercado com reações exageradas, quer dizer, a gente viu agora, começando em julho do ano passado até o início desse ano, como a Bolsa Brasileira caiu muito, principalmente nos setores de consumo, setores mais cíclicos, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente acha que o mercado tem uma análise muito superficial dos dados, né? O nosso mercado hoje está muito movido por fluxo. Então, volta anterior a julho, onde a gente teve a realização, também a gente tem que reconhecer que o mercado ele se levou, né, muito pela performance passada, né? Empresas voltadas à tecnologia, que vinham, né, desbravando e conquistando espaço, né, dos competidores tradicionais, mas, ao mesmo tempo, já tinham atingido preços, níveis de preço, que talvez não justificassem, ou talvez justificassem até demais, toda a expectativa de sucesso futuro. Então, a gente pondera esses dois lados, né, para a gente saber posicionar o fundo, né. Então, assim, dentro disso, e é exatamente isso que a gente fez no segundo semestre do ano passado, a gente conseguiu evitar, em grande parte, a gente não consegue evitar, é claro, uma realização, né, uma cota negativa, num período onde a bolsa cai 6, 5 meses seguidos. Mas a gente consegue gerar alfa ao cair menos, né, porque a gente tenta antecipar essa euforia, né, e ao mesmo tempo também a gente também procura identificar, e acho que agora a gente está vivendo esse momento, se a gente está aí talvez numa oportunidade de procurar é, é, ações novas para a carteira, dado que o mercado virou muito negativo com relação a Brasil, né? Principalmente aí, se a gente for olhar os dados de atividade, o juro, né? O juro subindo, o juro ainda 12, inflação muito alta, 10, PIB aí para esse ano estimado próximo de zero, né? E no ano seguinte ainda muito baixo. Então, a gente hoje, talvez a gente esteja naquela reação exagerada ao contrário. Agora o mercado está exagerando, o pêndulo ficou negativo demais, né? E é claro que nesse ano aqui a gente tem uma questão bem específica, que é a questão da eleição, né? A eleição realmente ela pode modificar aí um pouco quais serão as indústrias, né, as empresas ganhadoras nos próximos anos, né? Então, isso é algo que a gente também tem que observar, né? Mas, assim, a resposta, né, para isso, né, e aí falando aqui um pouquinho de cenário, é que a gente acredita que é, o, o processo eleitoral, né, o Brasil já se provou aí, né, ao longo das últimas décadas, principalmente aí nos últimos 15 anos, como a gente conseguiu melhorar do ponto de vista institucional, né? Então, as instituições no Brasil estão mais fortes, então, apesar de parecer que a gente está indo para um processo eleitoral um pouco mais conturbado, né, e vai ter volatilidade, né, a gente acredita que isso não vai trazer impacto para as instituições brasileiras, quer dizer, a economia vai continuar funcionando normalmente, mas é claro que o ganhador, né, da eleição, ele sempre vai poder, né, modificar as políticas econômicas ou direcionar, vamos dizer assim, o orçamento do governo para determinadas causas específicas, né, e com isso, é claro, a gente vai avaliar isso ao longo desse ano para identificar de onde virão as oportunidades. Mas o ponto é, depois da realização que a gente teve no ano passado, a gente identifica que hoje realmente a gente começa a ter alguns investimentos bem interessantes de Brasil, né? E aí, assim, até botando essa última realização em contexto, né, essa última pernada que a gente viu naquele gráfico anterior, né, do income, né? Então, assim, a gente vem de uma máxima ali próximo de junho, julho do ano passado, e a gente vem em queda nos últimos 5, 6 meses. Então, a gente está de novo aí tendo um drawdown, né, uma queda acumulada mais relevante, mas a gente acha que, né, de novo, faz parte do processo e a gente vai identificar agora o que faz sentido, né, em termos de posicionamento da carteira. E o investidor que está olhando de fora, né, claro, né, esses movimentos de realização sempre são movimentos para você, vamos dizer assim, se posicionar, aumentar a posição, etc., no mercado. O que não é fácil, porque nada impede que, mesmo num processo desse, como a gente vivia, você tenha mais 20, 30% de queda, dependendo aí, né, do que acontecer, por exemplo, até no cenário externo, né, subida de juro americano pode ser mais forte do que está sendo precificado pelo mercado hoje, a questão da guerra
na Europa, né, Rússia, Ucrânia, isso também é algo que pode trazer um impacto mais relevante para o mercado, e no curto prazo pode fazer com que o mercado caia um pouco mais. Então, mas de novo, são questões que acontecem de tempos em tempos, e a gente já viu ali que é tudo uma questão de paciência, de horizonte. E no final, o investidor tem que alocar, né, os recursos dele, né, o patrimônio, olhando para o longo prazo, né, e a gente até está vivendo um momento interessante no mundo, comparado com as últimas, sei lá, 5 décadas, onde você tem taxas de juro real negativas e você está tendo uma inflação muito, muito forte, coisa que não se via desde a década de 80 no mundo desenvolvido, né? Então, a gente vai entrar num outro patamar aí de né, realizações e comportamento de preços, e a gente tem que, né, talvez a gente esteja mais, a gente como investidores estejamos mal acostumados com uma taxa de juros muito, muito baixa, né? Então, acho que é interessante observar como serão os próximos 10 anos, onde a gente deve ver uma normalização dos juros e uma redução da liquidez, né, que aconteceu desde 2008, né, esse aumento de liquidez dos mercados, o que acabou levando uma inflação no preço dos ativos, ou seja, as bolsas subiram, preços de imóveis subiram, né, preço de títulos de renda fixa subiram, e que a última pernada, né, que é a pandemia, acelerou ainda mais esse movimento. E agora a gente começa a entrar numa reversão, mas é uma reversão lenta, mas a gente tem que estar aqui olhando para isso, né? E aí, de novo, né, sempre focando no longo prazo, tentando fugir do curto prazo, porque quando a gente fica, quer dizer, amanhã estoura uma guerra da Ucrânia, você realiza tudo, e aí você espera para voltar quando o mercado está mais calmo, e aí quando você volta, você já volta 20, 30, 40% para cima, a cada movimento que você faz desse, né, você acaba minando aquela performance de longo prazo que a gente viu lá atrás. E aí, ao invés de você ter um fundo que deu 20% ao ano contra 10% do Ibovespa, você vai acabar tendo um fundo que deu 8% ao ano, 2% abaixo do Bovespa, por exemplo, porque você vai perder justamente os movimentos de alta, o que a longo prazo é mortal para a performance de qualquer carteira de investimentos. Acho que assim, a ideia era essa, né? Assim, acho que aqui só vou terminar com o slide 11, por favor, que eu acho que também visualmente é interessante, né? O que a gente faz, né, para... a gente falou de Amazon, a Amazon é uma empresa específica, né? Acho que aqui a gente, como carteira e olhando a longo prazo, o que a gente quer ter? E por que as quedas, né, do income, do Arx Income, não são tão grandes, né, como a gente viu no caso da Amazon, né? Porque a ideia de você ter uma carteira de investimentos é que você possa ter uma diversificação, né? E com isso você investir em ativos, ações que têm uma correlação baixa entre elas, né? E aí você consegue superar esses momentos de oscilação da economia, seja doméstica ou seja global, né? Então aqui esse gráfico, esses dois gráficos, eles ilustram bem isso, que eles mostram como a gente tenta equilibrar a carteira, né? A gente tenta equilibrar a carteira em empresas que estão se beneficiando do ciclo econômico, que é o slide da esquerda. Então, a gente busca as empresas que estão, né, quando a economia começa a sair de uma recessão dentro de um ciclo econômico normal, né, de crescimento da economia, a gente procura se posicionar naquelas empresas que a gente acredita que vão se beneficiar mais da recuperação, né? Mas a gente pondera isso, né, dentro da carteira com, né, empresas que são fortemente geradoras de caixa, pagadoras de dividendo, que é o gráfico da direita, né? Então, a gente tenta mesclar esses dois componentes dentro da carteira que permitem que você tenha uma volatilidade reduzida, né, que você atenue as quedas, né? Normalmente, é claro, no momento de queda, como a gente está vivendo agora, desde o final do segundo semestre do ano passado, o lado esquerdo, né, onde você é a parte da carteira que vai sofrer mais, e o lado direito, normalmente, ele vai segurar a performance da carteira. E isso dá oportunidade para a gente, como gestor, ou como para qualquer investidor que possui uma carteira de investimentos, né, se reposicionar nesses momentos de maior volatilidade. E aí, talvez, sair um pouco das empresas mais geradoras de caixa, aproveitar a oportunidade para buscar ali nas empresas mais cíclicas, né? Então, esse é vamos dizer assim, essa é a forma como a gente olha a carteira, né? E eu falei um pouco aqui da filosofia,
né? A gente tem um pouco do processo de investimento, mas acho que aí meio que já falei um pouco sobre isso, mas no final a gente quer ter uma carteira com esse tipo, né, de modelo. E aí sim, né, voltando à pergunta original, né, quer dizer, a gente acredita que a gestão ativa no longo prazo, né, partindo de pressupostos como esse, né, onde você tem uma disciplina, né, você tem uma filosofia, né, preservação de capital e renda, né, na filosofia do Arx Income, você constrói um processo de investimento em cima disso, e você tem essa entendimento daqueles gráficos que a gente viu no início, né, sobre a Amazon e sobre o próprio Arx Income, onde a gente sabe que vai ter períodos difíceis e a gente procura construir a carteira de forma que a gente consiga atenuar isso ao longo do tempo e, na verdade, até capturar retornos maiores. A gente teve sucesso nos últimos 20 anos, né? É claro que a gente sempre olha para trás, como qualquer um aqui que está assistindo, a gente sempre acha que poderia ter sido melhor, que poderia ter feito melhor, né? É, é claro, tem coisas que a gente não tem como antecipar, mas algumas coisas a gente sempre tem um pouco de remorso, né, de que poderia ter feito diferente. Mas, sim, na média mostra que é um processo que funciona, né, que corrobora aí que a gestão ativa no longo prazo é algo ainda bem interessante, né, para qualquer investidor, né. E aí, claro, né, o que a gente quer, aprendendo com os últimos 20, né, conseguir fazer isso nos próximos 20 anos, né, entendendo que vamos ter quedas e que a gente tem que aprimorar e, né, cada vez mais capturar todo tipo de alfa que essas quedas vão gerar no mercado e que a gente quer aproveitar, né, assim, só terminando com alguns exemplos, né, e de novo, por favor, me interrompa se já estourei aqui o tempo. É, a gente teve um caso agora recente, uma das empresas a empresa que mais subiu na carteira, na verdade, no ano passado, não foi a maior contribuição de alfa, né, mas assim, foi uma das maiores, foi a ação da Embraer, né. A Embraer, ela teve uma performance negativa ali no pós-pandemia, claro, né, com toda aquela questionamento sobre como ficariam as viagens aéreas, etc., né, o cancelamento de várias ordens de aviões, e para piorar, né, a Boeing, que tinha feito um acordo para comprar o segmento de aviação comercial da Embraer, resolveu desistir, né, cancelou a oferta, algo que inclusive está sendo discutido ainda, provavelmente vai gerar uma multa, um valor a ser pago para a Embraer, mas na época a Boeing estava numa situação muito complexa, muito difícil, então ela certamente tinha que, né, vamos dizer assim, focar nos seus próprios prejuízos, né, que eram muitos, né, até porque ela já vinha com aquela questão do 737 MAX, né, que tinha tido aqueles 2 acidentes. Então, isso fez com que a ação da Embraer caísse para patamares muito, muito baixos, né. A ação foi para aí bater 6, 7 reais, né. E aí quando a gente, esse é o tipo de oportunidade, né, quer dizer, a gente aqui falou muito do ciclo macro, mas você dentro de cada indústria, você também tem ciclos diferentes, né. Commodity aqui é um exemplo muito claro, a gente sabe, né, o preço do minério, o preço da celulose, assim, a gente como brasileiro, pelo menos a gente é melhor que a média internacional, porque isso aí faz parte da nossa vida desde sempre, né, a gente é um país que é produtor de várias commodities, então a gente tem uma tecnologia, um entendimento, uma inteligência de vários anos em cima disso. Então, olhando cada setor, cada segmento, e aí, né, aqui o caso da Embraer, ela recuperou, à medida que o mercado foi recuperando e as ordens foram voltando, né, os voos voltaram a acontecer, a empresa, né, saiu aí, voltou aí para próximo de 20 reais, chegou a bater mais de 20 reais aí recentemente, né, antes dessa realização agora, até que aconteceu no último mês. Então, assim, é esse tipo de, né, exemplo, né, que acho que a gente quer capturar, né, empresas que são boas, que têm uma boa tecnologia, que têm um diferencial e que eventualmente possam estar sofrendo, e que a gente já possa, usando essa carteira diversificada, a gente tem esse apetite de risco maior para colocar e investir nelas, para que aí, assim, a gente capture mais alfa aí nos próximos 20 anos. Então, acho que a ideia da apresentação era essa. Temos uma pergunta aqui. Dado o cenário atual, a nossa bolsa hoje apresenta oportunidades para investimentos com o intuito de montar para longo prazo? Certamente, certamente. Marcos, né? Obrigado, Marcos.
Se você me perguntar, o pessoal mais novo que trabalha comigo deve achar que eu sou mal-humorado. Mas assim, eu comecei no mercado em 93, né? Então, já tem aí mais de 2 décadas. É, eu particularmente, eu estava mais incomodado com a euforia que a gente estava vendo aí, talvez aí um pouco menos de um ano atrás, do que agora. Agora não, agora acho que a gente começa a ter, acho que agora o mercado está precificando pouco crescimento. Esse é o mercado bom para você alocar, esse é o mercado bom para você aumentar a exposição em renda variável, quando o mercado está pessimista. O que, de novo, a gente sabe, está nos livros, né? Quer dizer, quando está lá no jornal falando que a bolsa bateu um novo recorde, novo recorde, novo recorde, normalmente não é o melhor momento para investir, né? E é o contrário, quando, né, a bolsa está no pior momento e tal, normalmente aquele é o momento, historicamente, que leva aos maiores retornos. Então a resposta para mim é sim. Agora, isso significa que esse retorno, isso significa que comprando hoje, o investidor ainda não possa sofrer 10, 15, 20% de queda? Não, pode, como eu falei aqui durante a apresentação, tem alguns eventos que a gente não controla, né? Mas eu acho que essa é a questão. Você está comprando ações que estão precificando um crescimento agressivo, que o Brasil vai virar um mercado desenvolvido, ou você está comprando empresas no momento que o Brasil está precificando um baixo crescimento? O Brasil está precificando baixo crescimento. Então, é, eu acho que me parece que esse é o tipo de mercado onde você tem mais oportunidades, sim, para investir. Bom, estou olhando aqui a nova pergunta, fala para a Priscila, mas sobre os setores, né? Bom, maior volatilidade, certamente setores defensivos, né? E aí a gente vai ponderando isso dentro da carteira, tá? Então, assim, setores como elétrico, de energia elétrica, é, telecomunicações, vamos dizer, né, assim, a gente tem que reconhecer que o mercado brasileiro ele tem muita oportunidade, assim, a carteira, a nossa bolsa é muito diversificada em termos de exposição setorial. E tem muita coisa acontecendo no setor elétrico, tem coisa acontecendo no setor de telecomunicações também, por exemplo, e tem coisa acontecendo, por exemplo, no setor de concessões de rodovias, de portos, aeroportos. Então, mesmo quando a gente está, prefiro ser mais conservador nesse momento, ainda assim, a gente está tendo consolidação, né, na indústria elétrica, por exemplo. Se eu volto aqui não muito no tempo, 2018, a maior contribuição para a performance do fundo, que foi um período muito positivo, onde a gente gerou um alfa de 14% naquele ano contra o Bovespa, é, foi a Eletropaulo, que ela foi vendida, né, e foi vendida com um prêmio expressivo, né, então, consolidação do setor elétrico, consolidação do setor de telecomunicações, a gente viu agora acontecendo com a venda dos ativos da Oi. Acho que mesmo você sendo defensivo, ainda assim dá para encontrar oportunidades onde você pode gerar alfas mais expressivos, né? Não necessariamente significa que você vai comprar papéis que vão ter um retorno um pouco acima da renda fixa, não. Acho que ali você ainda, acho que no Brasil você ainda encontra algumas oportunidades interessantes. Você está tendo muita concessão, né? Esse governo, né? Ele implantou aí, através do ministro, né, de infraestrutura, o Tarcísio Freitas, são várias concessões, muita coisa está acontecendo, ainda está vindo, né? Setor de saneamento também, por exemplo. Então, acho que dá para ser defensivo e ainda assim gerar alfa em anos de maior volatilidade, como é um ano eleitoral. Pode. A pergunta é, né, o que esperar do mercado após as eleições? Pode afetar as estatais? Certamente, né? Como eu comentei no início, o nosso time aqui, a gente tem cenários, né? Eu não comentei muito aqui na apresentação, mas assim, a gente trabalha em cima de cenários, né? A gente tem um time macroeconômico, né, que trabalha ali com o time de multimercado, mas a gente tem um time de macroeconomistas. Então, a gente está ali toda semana discutindo, né? A gente tem apresentações mensais, onde a gente revê todos os números de atividade, né, macroeconômicos do Brasil, e os macroeconomistas revêem o cenário deles. Então, assim, como a gente vai ter uma transição, né, a gente, claro, está estudando e vai estudar à medida que os candidatos a presidente coloquem a pauta, né, a sua pauta de econômica
quais são as prioridades do próximo, né, do governo, se forem eleitos, e aí com isso a gente vai adequando. E é interessante a sua pergunta, porque, na verdade, quando a gente monta cenários alternativos, né, e a gente gosta de trabalhar com cenários alternativos, em cima do cenário base, é, e a gente agora está vendo muito isso, né, é quase binário, né, me parece que hoje, né, até pelo que tem saído na imprensa, né, dependendo do candidato que ganhar, você pode ter performances diferentes para estatais. Agora, né, quer dizer, acho que no caso da vitória do Lula, por exemplo, que está liderando as pesquisas, as estatais talvez tenham me parece que teria uma rentabilidade menor, né, olhando nos próximos 4 anos, né, né, olhando aí até o caso do último comentário sobre o preço dos combustíveis, no caso do candidato Lula. No caso da manutenção do atual governo, acho que é um pouco mais do mesmo e talvez acelerando, né? A gente está tendo aí, está na boca de sair uma privatização, que é a Eletrobras, e acho que a gente pode ter outras novidades ao longo dos próximos 4 anos, né? Nesse sentido, caso Bolsonaro, né, ganhe a reeleição. Então, sim, vão ser cenários diversos e a gente tem que ficar atento a isso, porque a influência no resultado dessas empresas vai ser diferente. Bom, a pergunta é: o movimento de entrada de recursos estrangeiros na Bolsa Brasileira é puramente especulativo? Olha, eu diria que não. Quer dizer, é sempre muito difícil falar, né, sobre isso, porque, né, é difícil você separar o que que é especulativo e o que que não é. O mercado ele tem sido, é, é, historicamente, os investidores no mundo inteiro, eles têm diminuído cada vez mais seu horizonte de investimento, o que é contra até a nossa filosofia que a gente falou aqui, mas isso é um fato. A gente pode discorrer aqui por que isso acontece, né? Hoje você pode operar 24/7, né? Você tem um aplicativo na mão, o mundo inteiro tem, então você pode operar em qualquer mercado a qualquer hora, tá? É, é um fato, né? Isso tem feito com que os horizontes de investimento tenham diminuído. Então, sim, claro, pode ser que uma parcela desse dinheiro que está vindo para cá pode ser um pouco mais de curto prazo, sim. Agora, pelo que a gente tem conversado e ouvido lá de fora e lido, né, a respeito aí, e também, claro, interpretado a nossa visão com relação ao mercado global, né, a política de juros do Banco Central americano, questões geopolíticas de guerra, né, a China, na verdade, está na direção contrária, está trazendo, né, está afrouxando a política monetária. É, a gente entende que esse movimento que a gente está vendo de fluxo, na verdade, os investidores reposicionando a carteira, porque nos últimos anos, a verdade é que você teve um movimento ao contrário, né? A pandemia fez com que vamos dizer assim, o cenário oficial, o cenário não oficial, o cenário de consenso da maior parte dos investidores fosse: a pandemia vai acabar com o balanço de pagamentos dos emergentes, né? Os países envolvidos, Estados Unidos e Europa, eles vão conseguir suportar isso, o Japão, mas os emergentes vão ficar numa situação muito difícil do ponto de vista fiscal, o que é verdade, né? Todos os países gastaram muito em 2020. Então, na verdade, o que você viu em 2021 foi um fortalecimento do dólar muito grande. Todas as moedas emergentes sofreram muito aqui. A vida passa rápido, mas a pandemia, quando a gente volta antes da pandemia, o dólar no Brasil estava 4, né? E a gente foi para 5,7, 5,8, né? E agora ele vem recuando aí, está próximo de 5, né? Em torno de 5 hoje. Então, o que eu acho que a gente está vivenciando agora à medida que os investidores entendem que a pandemia acabou, eles começam a olhar para os balanços de cada país emergente, né, para cada economia emergente e diferenciar. Olha, o Brasil teve superávit no ano passado, fiscal. A dívida sobre o PIB caiu. Era esperado que batesse 90, veio perto de 80, né, veio em torno de 80. Então, na verdade, essa leitura positiva faz com que o investidor volte para cá. E como a gente está caminhando para o final da pandemia, o investidor ele já tá menos avesso a risco. E ele está vendo que o juro está subindo nos Estados Unidos. Então, ele também está saindo daquelas empresas de tecnologia e querendo buscar alternativas diferentes, empresas de commodities, que se beneficiam de crescimento mais acelerado, se beneficiam de inflação. O Brasil está se beneficiando desse cenário. Então, eu diria que não é especulativo. Tá? O que não significa que eles não possam sair mais, né,
principalmente aí talvez se aproximando aí do final do ano, com o processo eleitoral. Mas, de novo, assim, aí a gente vai entender o que que é especulativo, o que que não é. Mas do nosso ponto de vista, hoje ele não é simplesmente uma realocação de carteiras, onde, na verdade, tinha muito pouco disposição a mercados emergentes nos investidores internacionais. Eles estão aumentando. E aí, nosso mercado é pequeno. Qualquer fluxo que venha para cá, ele faz diferença. A pergunta é: a possibilidade de privatização da Petrobras em ano de eleição é boa para o mercado? Bom, a gente não tem esse cenário, né? Assim, a gente acha que nenhum candidato aqui vai falar em privatização da Petrobras. Talvez ali, né, o que está em terceiro nas pesquisas, que é o Sérgio Moro, talvez ele possa vir com um discurso mais nessa linha, mas a gente sabe que, historicamente, né, é o tipo de assunto que os candidatos a presidente, eles evitam, né? Porque funciona como combustível, né, para ser atacado pelos concorrentes. Então, eu não vejo esse assunto sendo trazido à mesa esse ano. Mas se você me perguntar, assim, como olhando o processo, né, da sociedade brasileira, da economia brasileira, do processo político brasileiro, eu acho que hoje essa discussão está muito mais madura. E eu acho que a gente pode sim falar, até estava falando outro dia, comentando com uma pessoa, né, com outro investidor, eu, 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 eu tenho uma convicção de que, assim, nos próximos 10 anos, a chance da Petrobras ser privatizada é muito grande. Agora, se vai acontecer nos próximos 2 ou nos próximos, sei lá, 7, é difícil dizer. Vai depender de questões aí que a gente também não controla. Mas eu acho que do ponto de vista da sociedade, inclusive do Congresso, dos políticos, eu não acho que é um tabu mais, né? Vide toda essa discussão que a gente está tendo agora, né, com relação ao preço dos combustíveis. Acho que o monopólio, ele também ele inibe a competição, e a gente poderia ter tido mais investimento aqui em refinarias, etc., se o setor fosse privado. E é claro que a privatização da Petrobras não seria algo, passar monopólio público para privado, seria fatiar a empresa e dividir em diversas. Acho que seria esse um movimento mais natural. Então, assim, não vejo esse assunto nos próximos 12 meses, aí, ou pelo menos 10 meses sendo discutido, dependendo do ganhador da eleição, acho que é um assunto que pode voltar, né? É claro que, assim, se for o governo Lula, aí realmente, né, por isso que o horizonte de 10 anos, né? Quer dizer, a gente pode aí ter né, um governo, né, mais voltado de centro-esquerda, onde a ideologia é contra a privatização. Então, certamente não aconteceria nos próximos 4, talvez 8 anos, né? E aí você ficaria um pouco mais para frente. Mas acho que do ponto de vista da sociedade, sim, está maduro. Vamos lá, como você avalia o mercado de bolsa se o Bolsonaro se manter como presidente e, no caso de Lula, voltar a ser presidente? Acho que eu falei no início, institucionalmente, acho que o Brasil está maduro, acho que independente de quem ganhar, acho que a gente vai ter um comportamento positivo. E eu acho que até isso explica um pouco o movimento da Bolsa nesse início de ano, e do câmbio, né? Me parece que os investidores estão olhando para um lado, olhando para o outro e chegando à conclusão que, olha, Lula e Bolsonaro é mais do mesmo, né? Eles têm suas características próprias, né? Cada um para o seu lado, né? A gente poderia falar aqui de esquerda, direita, mas acho que é mais assim predileções, né? Do que é pautas, o que são pautas importantes para cada um. Mas acho que a gente vai ter mais do mesmo. Então, eu não vejo isso como um problema. Acho que a gente tem que olhar, e essa é interessante, é que talvez esse ano a performance da Bolsa seja positiva, né? Até porque a gente vem aí no 2021 com uma performance ruim, mas talvez 2023 seja mais difícil do que 2022, porque aí, dependendo de quem for eleito e do que for, né, e da equipe, nova equipe que for montada, né, no caso de uma eleição do Lula, ou se o Bolsonaro vai manter os mesmos nomes, aí a gente vai começar, aí talvez a Bolsa sofra um pouco, mas eu até diria que para esse ano até seria um pouco mais otimista, acho que o mercado vai incorporar vamos dizer assim, o fato de que sendo um, sendo o outro, não faria muita diferença. O que não significa que não vai ter volatilidade, vai, porque a gente vai ver muitos ataques, quando o processo eleitoral começar, vão ser ataques, acho que a situação vai ficar mais tensa, né, e isso sempre afeta também o preço dos ativos. Mas quando chegar esse momento,
talvez a bolsa esteja em outro patamar, talvez o dólar esteja a 4,80, 4,70. Quer dizer, não é no patamar que a gente está vendo hoje. Gente, obrigado pelo convite.